Eu já te convido para participar da entrevista que a gente vai ter a partir de agora. A gente vai receber o cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz Neves. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Olá, tudo bom, Cláudio? Como é que você está? Tudo bem por aqui também. Eu gostaria primeiro de abordar essa questão que a gente já estava comentando com o Diogo agora há pouco, sobre essas prisões que acontecem lá em Brasília agora. São casos diferentes, responsabilizações diferentes e muitas, né? Algo novo também para o Poder Judiciário, né? Como é que você vê essas punições e o que está sendo feito em relação a isso? Eu teria pouco a colocar fora do que o Diogo já adiantou. Eu acho que ele foi muito centrado no argumento dele. Eu só acho que a questão da liberação das pessoas, obviamente, tem que ser feita. Eu acho que ninguém no Brasil deveria ficar preso para um dia ou qualquer momento além do que deveria. O que, lamentavelmente, na verdade, o Brasil tem mais de 20, 25% de presos sem o devido processo legal, sem julgamento. Não gostaria que fosse o caso nem dessas pessoas, nem de quem está preso agora. A grande questão que diferencia, e aí também o Diogo já trouxe a questão dos Estados Unidos, que é comparável, é em função do grande volume de pessoas que foi preso ao mesmo tempo. Então você tem que, na realidade, processar todo mundo, não processar no sentido processual legal, no sentido de processamento. Você tem que pegar todo mundo, saber quem é, saber mais ou menos rapidamente o que fez, para dar devido encaminhamento. Afinal, essa prisão, no final das contas, é uma prisão preventiva. É porque você assume que cada um deles que está ali poderia gerar algum tipo de risco, ou risco de novo crime, ou risco de fugir, efetivamente. Então você tem que rapidamente, no sentido de processar essas pessoas, de processamento, de garantir que cada um deles vai ser processado legalmente pelo que fez e que não vai correr risco de fugir e evadir da justiça. Sei lá, pegar avião e ir para os Estados Unidos para não ser julgado aqui. Então, obviamente, infelizmente, como acho que o Diego também já adiantou, nenhum país do mundo tem essa capacidade de em uma semana, duas talvez, ter todos os procedimentos de 1.200 pessoas, mas isso vai demorar um pouco mais tempo, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Um conjunto grande de pessoas já foi liberada por questão de idade, entre outras questões, colocar as tornozeleiras. Eu acho que o caminho está sendo feito, né? Quer dizer, eu não me surpreende, por enquanto, negativamente esse número lá, porque eu acho que é um caso muito atípico. Professor, eu te convido para assistir uma reportagem que a gente tem agora sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Buenos Aires, na Argentina. Ele participa hoje da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A repórter Marília Sena tem mais detalhes. Lula e a comitiva embarcaram para Buenos Aires no começo da noite de domingo. Na véspera, o presidente do Brasil e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, divulgaram uma carta enaltecendo a relação entre os dois países. No texto, publicado no jornal Perfil de Buenos Aires, os mandatários ressaltam questões comuns como a reindustrialização, criação de empregos de qualidade e investimento em inovação tecnológica, que precisam ser discutidas entre as maiores economias da América do Sul. Lula e Fernandes também citam a criação de uma moeda comum entre a América do Sul. A intenção entre os dois presidentes é reduzir a dependência do dólar, mas não há consenso dentro da equipe econômica sobre a viabilidade da medida. Já o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, disse em entrevista ao jornal Financial Times que a ideia da nova moeda será discutida nesta semana em Buenos Aires e que o projeto a longo prazo é um convite aos países da América do Sul. Para o professor de Relações Internacionais da USP e especialista em América Latina, Alberto Pfeiffer, a possibilidade de uma moeda única entre Brasil e Argentina é remota. Porque para ter uma moeda comum, uma moeda única, você precisa ter política monetária no mínimo harmonizada, que é algo que não faz nenhum sentido. O Brasil hoje tem um Banco Central independente, o Brasil hoje tem uma política fiscal bastante crível. Então, enquanto a Argentina não tem isso, né? A Argentina passa por um processo inflacionário, descalabro das contas públicas, não há a mínima possibilidade disso acontecer no curto, no médio, eu diria no longo prazo. Tem que ser um projeto muito bem organizado, porque para que isso aconteça tem que haver coordenação macroeconômica, harmonização monetária, são vários passos até que se possa chegar a uma moeda comum. Então, não creio que seja o caso, não, de se ter qualquer tipo de perspectiva concreta sobre isso. O presidente Lula vai participar da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latinos, Americanos e Caribenhos.
Também está previsto o encontro de Lula com outros líderes da América do Sul e o presidente deve ir ao Uruguai. Na ausência de Lula, quem assume o Palácio do Planalto é o seu vice, Geraldo Alckmin. Na viagem, entre os principais temas que Lula deve discutir com os líderes da América do Sul estão saúde, tecnologia, comércio, energia e ciência. Segundo o secretário para as Américas do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Michel Arslanian Neto, o presidente Lula e o colega argentino Alberto Fernandes deverão firmar um acordo de cooperação em ciência, tecnologia e logística, envolvendo as estações dos dois países na Antártida. É um reforço, compartilhamento de informações colhidas por ambos os programas. Então, é um pouco dentro desse espírito de retomar uma dinâmica de maior proximidade e estreitamento nos vários campos da relação, que nos últimos anos, a gente não pode dizer que uma relação como com o Brasil e a Argentina, que é tão densa, tão forte, ela não se pode dizer que ela esteve paralisada, porque isso é errado, mas que claramente é uma relação que esteve subaproveitada e agora há um espírito de urgência e de retomar essa relação e colocá-la em marcha forçada, no sentido positivo, nos vários campos estratégicos que nos unem. O embaixador Christian Vargas, coordenador dos assuntos relacionados à OEA, junto ao Itamaraty, lembra que as discussões entre Brasil e Argentina também envolvem outros temas, como a integração energética. Há certamente uma discussão muito intensa na CELAC sobre integração energética, né? E o aproveitamento que a região pode ter, né, dado o seu perfil, né, já das suas matrizes energéticas no contexto da transição energética global, por exemplo. Essa é uma discussão muito atual no mundo e que impacta investimentos e desenhos de programas industriais, e a região está muito bem posicionada para isso. Essa discussão, inclusive, eu acho que nós entendemos que com a volta do Brasil por um mecanismo é um dos temas que tende a ganhar impulso, junto com a questão do combate à mudança do clima, mas o tema da energia e da transição energética certamente tende a ganhar atração. Existe ainda a expectativa de encontros de Lula com Nicolás Maduro e com o chefe do regime cubano, Díaz-Canel. Nós vamos agora a Brasília falar com a repórter Luciana Verdolim, que tem as últimas informações dessa primeira viagem internacional do presidente Lula. Lu, bom dia para você, seja bem-vinda, ótima semana também. Lu, quais são os compromissos de Lula na Argentina hoje? Bom dia, Cláudia. Boa semana para você, boa semana a todos. Olha, logo na chegada ontem à Argentina, o presidente Lula fez questão de ressaltar a importância dessa viagem para o governo brasileiro. Nesse momento, a gente vê imagens do presidente numa solenidade de oferenda de flores a uma Praça San Martín, lá na Argentina, no centro de Buenos Aires, que marca a luta pela independência do povo argentino e também faz referência aos mortos durante a Guerra das Malvinas. Logo depois, Lula tem um encontro privado com o presidente daquele país, Alberto Fernandes. Existe a expectativa de uma declaração conjunta dos dois presidentes. Hoje ainda, Lula deve se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcando aí a retomada das relações bilaterais com a Venezuela, que ficou muito estremecida durante a administração anterior. Tem também encontro com empresários argentinos. O governo brasileiro faz questão de ressaltar a importância dessa relação bilateral. É preciso fortalecer, segundo o governo petista, as relações não só com a Argentina, mas com todos os países aqui da América do Sul. A Argentina é o terceiro maior comprador de produtos brasileiros. Até por conta disso, é preciso tratar bem nossos parceiros comerciais. Amanhã tem a reunião de cúpula da CELAC, da comunidade dos países latino-americanos e também caribenhos. Depois, Lula visita o Uruguai para encontro com o presidente daquele país. Existe amanhã a expectativa de uma reunião privada de Lula com o presidente de Cuba. Obrigada, Lu, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho com mais destaques aí de Brasília também. Vamos voltar a falar com o professor Leonardo. Professor, o presidente Lula aí participa, como a gente viu na reportagem, da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O que a volta para a CELAC representa para o Brasil?
Eu acho que ela representa uma volta aos trilhos da tradição da política externa brasileira, de se aproximar dos países da região. O objetivo do Bolsonaro, na realidade, em se afastar da CELAC, porque na cabeça dele já existia a parceria do Brasil na OEA, que seria a parceria hemisférica, e a CELAC seria basicamente uma união dos países latino-americanos e caribenhos sem os Estados Unidos, né? Ou seja, a exclusão dos Estados Unidos dentro do debate da nossa região. E, naturalmente, o Bolsonaro, naquele contexto, era crítico a isso. O que não faz sentido, porque, de certa maneira, quanto mais espaços de diálogo nós tenhamos aqui na nossa região, mais produtivo né? A gente consegue identificar maneiras diferentes de lidar com problemas distintos. Então, a parceria do Brasil, especialmente no ambiente como a CELAC, onde ele se coloca como principal parceiro, ele se coloca como a principal economia, me parece bastante interessante do ponto de vista estratégico do Brasil, de como ele se posiciona com os seus vizinhos, porque ele não teria a mesma capacidade de fazer isso, ou mesmo peso de participação no caso da OEA. Então, eu acho que é um caminho adequado, sim, do Brasil retomar a CELAC e apostar nela para que ele consiga, de fato, aprofundar melhor a integração na região sobre seus termos, sobre as suas ideias, quer dizer, ou pelo menos fazendo com que essas ideias tenham mais peso na discussão. Professora, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Professor, um dos temas que está previsto aí para essa conversa entre Alberto Fernandes e Lula é o tema da integração energética, é colocado assim em termos diplomáticos. A Argentina tem interesse em que o BNDES financie uma construção de um gasoduto que levaria do campo de Vaca Muerta, na Argentina, um dos maiores campos de gás do mundo, até a fronteira com o Brasil, no Rio Grande do Sul. Lembrando, né, obviamente, que o BNDES, durante mais de 10 anos, durante um longo período, começando lá em Fernando Henrique Cardoso, começou a financiar obras de infraestrutura no exterior, principalmente na América do Sul. Isso terminou ali em 2016, mais ou menos, quando houve o impeachment de Dilma Rousseff e não foi retomado. Como o senhor vê essa retomada, né, ainda mais com a Luiz Mercadante na presidência do BNDES, desses financiamentos externos para construtoras, algo que rendeu muitos escândalos de corrupção? Eu sempre fui crítico aos críticos desse tipo de perspectiva. Se a gente olha para os bancos de desenvolvimento, bancos do Exim, né, de exportação e importação, dos Estados Unidos, de China, de vários países europeus, esse pessoal financia muita obra, financia muita coisa diferente, exportação e importação, em vários países do mundo, via suas empresas. Na realidade, isso é a regra dos países onde tem maior projeção internacional. Então, se o BNDES coloca dinheiro, e, gente, o BNDES está emprestando dinheiro, não está dando dinheiro. Se o BNDES empresta dinheiro em condições que fazem sentido, com garantias, por uma atividade econômica que tende a melhorar a economia de um país vizinho ainda ao Brasil, isso é super positivo. Então, eu não vejo por que não, eu sou favorável a isso, naturalmente, dentro de um contrato que não seja direcionado por preferências partidárias, mas sim por viabilidade econômica, que tem possibilidade de melhorar a economia do país, que eventualmente tem a melhoridade de criar efeitos colaterais positivos para a economia do Brasil, que consiga elevar as empresas brasileiras e as de escala internacional para que elas possam ser atores internacionais. Um dos problemas mais graves de industrialização de desenvolvimento, na realidade, dos países, é a falta de você ter empresas com estrutura, com escala, que consigam jogar no campo internacional. Então, eu vejo com bons olhos, desde que os contratos sejam bem organizados e olhados do ponto de vista do mercado de desenvolvimento, que é diferente do mercado tradicional. Muito bem, a gente conversou com o cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz Neves. Obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, uma ótima semana. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Diogo continua com a gente, então.